Nosso entrevistado nesta terceira edição do projeto Trajetórias 2018 é o professor Paulo Afonso Leme Machado, um especialista em direito ambiental. Formado em Direito pela PUC de Campinas, foi promotor da Justiça e é professor universitário. Devido à sua vasta experiência em questões ambientais, tornou-se consultor de organismos nacionais e internacionais, sendo convidado frequentemente para conferências em diversos países do mundo. Autor de vários livros considerados fundamentais para se compreender a complexidade da temática ambiental, Paulo Afonso Leme Machado é de São José do Rio Pardo e piracicabano por adoção. Estamos também aqui com Alexandra Fatioli Martins, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Além de ambos terem muita sintonia por trabalharem em defesa do meio ambiente, são grandes amigos. Assim, ela poderá nos ajudar nesse encontro a conhecer um pouco mais a vida e a obra do nosso ilustre convidado. Paulo Afonso, é um prazer imenso tê-lo aqui. E eu sempre gosto de iniciar com uma observação pontual. Uma história tão rica, ela tem um ponto de partida e uma motivação que talvez o senhor possa identificar para nós. Bom, um ponto de partida ou um ponto de caminhada é servir, pensar nos outros e não pensar só em si mesmo. Então, trabalhar com o meio ambiente é integrar-se com a natureza, sentir que você não é rei do universo e que você pode estar em comunhão com outros seres que não sejam seres humanos. Alexandra, aluna do professor Paulo, tem também um registro de convivência bastante rico. Sim, aluna, sempre aluna. E tive a oportunidade de começar a fazer parte da vida do professor Paulo Afonso e ele reciprocamente, obviamente. Mais do que tudo, do professor Paulo Afonso sempre será para todos nós que temos a oportunidade de com ele conviver, o grande mestre dos mestres, pela sua generosidade de alma, né? Ele sempre gosta muito de ser chamado justamente como professor. E ele exerce realmente essa sua vocação, essa sua missão de vida, como ele bem colocou, abraçando a causa do direito ambiental, a defesa do meio ambiente, reconhecido internacionalmente, com inúmeros prêmios, inúmeros títulos, grandes publicações. O professor, ele tem essa marca de permanecer com essa humildade, com essa generosidade, com essa capacidade de compartilhar conhecimentos e de disseminar os seus ensinamentos, e isso faz com que todos os que têm a oportunidade de com ele conviver carreguem um pouco dessa missão também e continuem realmente fazendo parte da sua vida, né? Somos todos discípulos, né? Podemos assim dizer. E por falar em missão, nós vamos, antes da conversa avançar, ouvir uma oração da manhã do Nivaldo Santos, que é um amigo nosso também, e uma oração, por sinal, que o próprio Paulo Afonso gostaria de ouvir neste momento, por ter uma relação emocional forte com esta canção. Isso aí, boa noite a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao convite do professor Paulo Afonso. E logo depois dessa oração que, ele, por coincidência, ele conhece também, eu fazia desde pequenininho com os meus pais, chama Oração da Manhã. Uns conhecem também como do Espírito Santo. E depois dessa oração, eu emendo com uma música do Gilberto Gil, chamada Se Eu Quiser Falar com Deus. No silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, sereno e prudente, ver além das aparências humanas teus filhos como tu mesmo os vê, e assim não ver senão o bem em cada um.
Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, e que só de bênção se enche o meu espírito. E que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua graça, e que no decurso deste dia eu não te ofenda, mas te revele a todos. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão. Que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos dos meus sonhos. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar do mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, adeus também foi feito pra se dizer. Dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim dá vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada do que eu pensava em comprar. Professor, aos 23 anos, o senhor ingressa no Ministério Público. Essa situação, essa condição, essa conquista foi planejada ou ela aconteceu por acaso? Não, ela foi muito buscada, ela foi procurada. Durante, vamos dizer assim, todo o meu curso de Direito, eu pensei nisso. Porque a vocação é relativa, mas há um chamamento. E nos meus 14 anos, eu estava fazendo o último ano que chamava-se ginásio, em São Pedro.
por determinadas razões, a minha família se locomoveu muito por causa, principalmente, de minha mãe, como professora de francês, para ter cadeira de francês, e meu pai acompanhava como funcionário da Secretaria da Fazenda. E fui assistir a um júri do promotor de justiça de Piracicaba, Neto Armando, que foi designado lá em São Pedro. Gostei muitíssimo. Então, aí é que abriu para mim uma clareira, o que é o Ministério Público. E passei a pensar, promotor, promove o quê, o que é justiça, o que é. Então, quando iniciei, fui para a Faculdade de Direito, fiz um pequeno cursinho para a Pontifícia Universidade Católica, eu já comecei sempre a pensar na possibilidade de ir para o Ministério Público. Agora, tanto que no 4º ano da faculdade, eu fui buscar esse estágio. E consegui abrir o estágio, porque não havia ainda o cargo de estagiário do Ministério Público em Campinas. Fui falar com o Procurador-Geral da Justiça e criou, então, esse encargo dentro do Ministério Público. E me candidatei, outros também se candidataram para outras promotorias, eram 3 promotorias em Campinas. Então, fiz 2 anos e depois continuei um pouco, mais 6 meses, até tomar posse como no Ministério Público. Mas fui assistir diversos concursos, os 2 concursos que estiveram no tempo que eu fui estagiário. Fui a São Paulo, pegava o ônibus, ia a São Paulo, assistia os orais. E aquilo foi me dando um adestramento. E tive também, vamos dizer assim, porque o imponderável, não é só mérito da gente. Eu tinha vou conversar com meus presentes aqui, os queridos amigos, eu dizia assim, uma coisa que aparecia lá, e se falava, que aconteceu lá em Roma. Aparecia um sinal lá para os cristãos que iriam segurar o Átila. Com este sinal vencerás. Então, eu fui muito confiante em Deus que eu ia vencer aquela parada, mas com humildade. E fui, em março, prestei o exame escrito, e o exame oral foi em junho. E foi o ano que o Brasil jogou o Mundial no Chile. Nós somos em 1962. 62. E eu fiquei hospedado na casa de meus tios, Arpalice e Mário Calazans Machado, e até meu tio disse, mas assista as partidas. Eu falei, não, a minha partida é o concurso. Eu não assisti praticamente, ele me dizia o resultado, ganhou, perdeu e tal. Então, até quando o Brasil ganhou, e com isso eu ganhei mais um dia para estudar, porque quando os jogadores chegaram em São Paulo, declararam feriado, e meu exame oral foi no dia subsequente, que foi o dia que, pela letra P, Paulo estava terminando o concurso. Nesse dia terminou o concurso, e aí declararam os candidatos, nós começamos em 450 no concurso, para escolher 20. Hoje são muito mais, evidentemente, os concursos são diferentes. A Alexandra pode contar o dela, se quiser. Então, foi isso que consegui. E comecei com sonhos, e já logo mandado lá, uma viagem longa à noite, perto de São José do Rio Preto, a minha primeira comarca como substituto foi perto de São José do Rio Preto, Guararapes. Então, começou a vida de promotor. Nesse período já se falava em meio ambiente no Brasil? Não. Eu fiz curso de Direito, concurso, não tinha noção disso, e nem tinha se falado, e nem tinha se ensinado nada no curso de Direito sobre isso. Mas, se me permite, eu gostaria de acrescentar um detalhe. Muitos conhecem, né, o professor Paulo Afonso como o grande mestre do direito ambiental, mas ele também se dedicou durante longos anos ao Tribunal do Júri, onde exercia realmente também com muita força, com muito empenho essa missão. E essa altivez de voz, de conferências, ele sempre atribui a esse período vivenciado no Tribunal do Júri. Então, eu acho que é interessante essa característica, né, porque do promotor criminal, que geralmente, quando se ingressa na carreira, se tem essa característica do
do promotor criminal. E em algum momento, eu acho que é interessante talvez a gente, quando realmente surgiram daí as luzes e as vocações para o direito ambiental, ele contar um pouquinho mais. Procede, professor. Pelo menos falar em público a gente vai aprendendo na promotoria. Eu na faculdade falava também um pouco, para os discursos na faculdade, mas como disse a Alexandra, o Tribunal do Júri é uma grande escola. Mas, quando eu fui estive como promotor no ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, mas especificamente Santo André, visitando ou inspecionando um hospital de crianças, porque fazia parte de uma fundação, e na minha promotoria também eu era curador de fundações, eu tinha que inspecionar as fundações, eu vi crianças internadas, uma grande parte lá, de crianças com problemas nos pulmões, broncopulmonares. E eu perguntei para a médica, por que isto? Ela disse, isso é um problema da poluição atmosférica. Isso lá pelo ano de 68, ela disse, o senhor conhece isso, né? Eu disse, não, eu tenho que confessar que eu não conheço nada. Nunca se falou nem no concurso do Ministério Público, nem no Ministério Público e nem na faculdade. Ela disse, então o senhor tenha interesse nisso, porque um grande problema atual é o problema de saúde, qualidade de vida e tal. Então, esse foi o primeiro impacto. E porque em 69, na sequência, o senhor já está vindo para Piracicaba. Isso mesmo. E logo eu vim para Piracicaba, a Laís, que minha esposa está aqui, também era professor de português, nós tínhamos então que conciliar as duas carreiras, era difícil ela exercer em São Paulo, e nós fomos buscar um lugar que tivesse vaga na cadeira de português e na promotoria de justiça. E, nesse sentido, tinha buscado outras cidades, Sorocaba, Botucatu, e aí abriu-se a vaga aqui, tanto lá no sul de Minúcio, onde ela até veio substituir uma pessoa que tinha sido até 6 meses meu professor Benedito de Andrade, lá em São José do Rio Pardo. Benedito de Andrade, um dos primeiros professores negros que eu conheci, e veio para o SUD. Ele se aposentou e, por concurso, então, Laís escolheu o lugar dele e eu vim para a primeira promotoria de justiça. Eram dois cargos de promotores, primeiro e segundo. O segundo era o Sérgio Pedroso. E hoje eu fico contente, quem é a primeira promotora de justiça em Piracicaba é a Alexandra. E a Alexandra entrou também com a mesma idade do senhor, 23 anos, correto? Bastante O que significa ser tão jovem assim, numa função tão complexa e complicada como a da promotoria? Na verdade, eu acho que quando se descobre, né, e quando se reconhece essa vocação, esse desejo de ingressar no Ministério Público, geralmente os alunos, os estudantes de Direito já começam a se dedicar a esse rumo, né? Eu, por exemplo, acredito que o professor, pelo que ele conta também, eu não me via exercendo outra função. Eu tinha sempre também esse intuito de trabalhar para a sociedade. E é isso, de certa forma, que o Ministério Público propicia. É esse trabalho voltado realmente à defesa da sociedade na área ambiental, isso se vê de forma muito clara. E esse direito ambiental que fez o professor despertar também, esse é o que a gente acredita. Muitos ainda atribuem como o direito ambiental apenas, né? Às vezes até de uma forma piegas das borboletas, mas o direito ambiental é muito mais. Eu acho que tem esse viés realmente importante ser registrado da qualidade de vida, da condição de sobrevivência, da necessidade para sadia qualidade de vida. Né, é interessante que o professor começa mesmo a se envolver com isso de forma radical, porque o senhor vai para Estramburgo estudar essa questão ambiental, logo na sequência. Foi assim, percebe e toma uma atitude séria. Cheguei a publicar uns artigos. Em 73, publiquei apontamentos sobre a repressão legal da poluição, o primeiro artigo aqui no Brasil. Mas eu vi que era insuficiente. Já que o senhor falou em Estrasburgo foi um marco da minha vida, porque fomos para lá, Laís, Maria Rita e Maria Regina, que estão aqui, minhas filhas, que uma tinha 7 anos, a outra 9 anos, e as filhas enfrentaram o primário lá e saíram-se muito bem,
lá num excelente colégio Jacques Stern, um colégio público. E O senhor está dizendo lá na França. Na França. Na França. Quer dizer, a França para mim foi importante isso, porque o curso de mestrado era muito bem estruturado. Tinha poluição vamos dizer, danos ambientais que se fazia à noite. Matérias, uma revisão geral de física, química, biologia, urbanismo, ordenamento rural. Eu estou vendo, se eu não me engano aqui, isso, a parte rural, que está o professor Menten ali, secretário do Meio Ambiente. Então, o resultado. Então, eu podia, essa parte que, infelizmente, a gente não tem no Brasil nos mestrados, e de manhã e à tarde era o curso com diversos professores. Então, eu posso dizer, já que o senhor falou em Estrasburgo, que foi um momento assim, de aprofundamento, de abertura, e principalmente, se falar aqui, que em Estrasburgo tem 2 órgãos muito importantes, a Corte, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e o Conselho Europeu. O Conselho Europeu é mais amplo que o Tribunal de Direitos Humanos, porque ele abarca mais do que a União Europeia. E eu tive a alegria, a honra de ser o primeiro brasileiro a ser estagiário nesse conselho. Então, eu pude ver como acordos internacionais eram formulados, conversados, debatidos, que eu não tinha experiência isso no Brasil. Então, minha visão internacional começa em Estrasburgo. E quando o senhor tem todo esse estudo, aprofundamento, coincide também de o mundo estar começando a perceber o impacto das questões ambientais, né? Porque na década seguinte começam as grandes conferências, se espalharam por todos os cantos. Isso, daí vem, não é? Quer dizer, eu cheguei em 77, tinha havido já a Declaração de Estocolmo, em 72, mas, por exemplo, tive a satisfação de ser convidado pelo governo da Suécia, já em 1982, 10 anos depois, portanto, e mesmo isso antes, terminando o meu mestrado, vamos deixar de dizer isso, eu terminei em 78, aqui com a visão também do professor tanto o Richard King, depois os leitores que o sucederam, então, principalmente o professor. Em 79 e 80, nós fizemos o primeiro curso internacional de Direito Comparado ao Meio Ambiente do Brasil. E nós tivemos durante 2 semanas aqui. Não, onde? Na Unimep. Na Unimep, na Rua do Rosário, ali aqui no centro, nós tivemos juristas do Brasil todo fazendo este curso. Inclusive a presença de um desembargador de Santa Catarina, cabelos brancos, veio aqui estudar direito ambiental. Quer dizer, Estrasburgo, depois o curso internacional e depois a ida de novo para conhecer as bases lá na Suécia, 10 anos depois de Estocolmo. Se me permite, eu acho que logo com o retorno do professor Paulo Afonso, após o seu mestrado, ele passa a ser realmente, no cenário nacional, uma figura determinante para a construção da política ambiental brasileira. Desde então, ele passa a contribuir, inclusive, para o avanço da legislação ambiental no Brasil, sendo que, em 81, ele foi responsável por diversos dispositivos legais na construção da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 81. Isso foi um marco, é uma lei pioneira no Brasil, né? E, através dessa lei, nós temos um avanço considerável, né, no nosso ordenamento jurídico. O Ministério Público passa a ser legitimado, ter a possibilidade de promover ações coletivas em defesa do meio ambiente. É reconhecida a responsabilidade civil objetiva em relação aos danos ambientais, ou aquela sem dolo ou culpa. Então, isso era realmente algo, algo muito significativo. E essa legitimidade do Ministério Público, logo depois, também é reconhecida em relação a outros assuntos, né? Através da Lei de Ação Civil Pública, alguns anos depois.
em 87. Pela 85, observação da Alexandra, a legislação ela esteve sempre à frente dos problemas, quer dizer, ela já previa os problemas, inclusive por estudos de o que estava acontecendo no mundo. E no Brasil também muita coisa estava acontecendo aqui em Piracicaba. Temos os problemas dos canaviais, nesse período a coisa era terrível. Mas os empresários eles estavam muito distantes dessa concepção de mundo com a cobrança da sustentabilidade ou de considerar o meio ambiente como algo fundamental de ser observado. É verdade. Quer dizer, o grande desafio é convencer as pessoas. Quer dizer, lá pelos anos 50, esse promotor de justiça que eu falei, o promotor Neto Armando, ele foi o que fez o processo criminal contra os usineiros de Piracicaba. Mas, infelizmente, pelo fato de estar no Código Penal a palavra potável, água potável, veio aqui um Flamínio Fávero, que era um professor de medicina legal, e disse, não, essa água que foi poluída aqui, ela precisava de tratamento. Então, não houve uma intenção dos usineiros de poluir a água potável, mas sim uma água que ia ser tratada. E com isso, no direito penal, umas interpretações não podem ser amplas, não podem ser analógicas. O direito penal é diferente do direito civil, do processo civil, que a doutora Alexandra falou em ação civil pública. Então, só no campo penal houve um insucesso, porque os usineiros foram absolvidos aqui, a promotoria recorreu e em São Paulo houve uma votação de 2-1. Houve 2 desembargadores que confirmaram a absolvição e um que condenava. Então, houve um freio nessa movimentação contra o crime ambiental lá no começo. É preciso que hoje não há mais esse tipo de descrição. Tanto que houve uma modificação em 89 do tipo penal, que é o crime ambiental, e depois uma outra lei de 9.605, de 98, acabou por formular um outro tipo de crime, que é o artigo 54, mudando o tipo penal de crimes ambientais. Mas, como você disse, o problema de convencer o industrial, o agricultor, quer dizer, não usar o agrotóxico que mata uma coisa, mas fere a outra, e fere o ser humano, vulnera o ser humano, o industrial que polui os brônquios das crianças, dos mais velhos e de todos, é questão de saber, a questão do lucro, a questão de dar um sentido, uma dimensão de sucesso empresarial, mas, ao mesmo tempo, sucesso social, sucesso sanitário, que é o meio ambiente, a qualidade de vida. Isso não é fácil. Então, esse termo que hoje nós falamos de sustentabilidade, e que tem uma ligação das presentes gerações com as futuras gerações. Que nasce em Estocolmo esse conceito das futuras gerações. Muito bem. E a batalha, nesse sentido, foi intensa, porque a resistência, acredito eu, tenha sido intensa e até hoje é. Tanto é que a promotoria do meio ambiente é tido como antieconômica. Não, mas veja, a promotoria, ela vai através do estudo de impacto ambiental. Aqui tem uma estudante, por exemplo, que fez que fez uma monografia sobre estudo de impacto ambiental. Tem um lado também da parte socioeconômica, tem um lado, então a parte social é levada em conta. Agora, veja o seguinte, vocês veem que não é só no Brasil. Agora faz umas semanas que um tribunal em São Francisco, nos Estados Unidos, condenou a Monsanto, Bayer, é verdade que no primeiro julgamento pode ter havido recurso, porque usava um produto que lesionou um jardineiro. Ele pegou câncer. Então, veja, em todos os países está havendo uma reação, ou no passado ou no presente ainda. Quer dizer, a luta continua.
Um país que foi um pouco, os Estados Unidos foram um país que fechou os olhos um pouco à questão, principalmente dos agrotóxicos, porque as multinacionais eram de lá. Mas agora houve a primeira condenação e há diversos processos. Então, veja, não é só a questão do Brasil, mas nós estamos dentro, por isso mesmo, que quando nós fizemos a Rio 92, que é considerado, o professor Dupuy, considera, que foi meu professor de Direito Internacional Público, no belíssimo livro do International Public, Direito Internacional Público, ele disse que a Rio 92 foi a maior conferência internacional que a ONU conseguiu organizar. Estavam presentes mais de 100 chefes de Estado no Rio de Janeiro. Então, nós conseguimos ali tomar um posicionamento a partir do Brasil. Começou em Estocolmo e continuou 20 anos depois. E eu tive a grande honra de ter sido escolhido pelo ministro das Relações Exteriores, que era o ministro Rezec, que tinha sido do Supremo Tribunal Federal, que depois foi juiz da Corte Internacional de Justiça em Haia. Eu compus uma comissão que foi a Siena, dois embaixadores e 2 juristas, fomos preparar a base da Rio 92. E eu apresentei trabalho sobre direito à informação. Eu sempre foquei direito à informação já em Siena, na Itália, que é um dos lugares mais bonitos do mundo, Siena, e depois, felizmente, eclodiu no princípio 10. E hoje, este ano de 2018, nós temos a felicidade de, depois de 3 anos de que os países da América Latina, da América Central e do Caribe, pegando também o México, eles conseguiram fazer um acordo, o acordo Escazú, na cidade de Escazú, na Costa Rica, sobre direito de acesso à informação, a participação pública na tomada de decisões e acesso à justiça, que já havia na Europa, desde 98, a chamada Convenção de Aarhus. Agora, então, nós temos o acordo, não está ratificado ainda, é preciso que os parlamentos ratifiquem, mas veja como as coisas estão encaminhando, felizmente. Se me permite, Romualdo, eu gostaria até de acrescentar que realmente não se trata de impedir o crescimento. Como bem colocou o professor, eu acho que é justamente de chamar a atenção e sensibilizar as pessoas através da informação qualificada sobre as consequências realmente da falta de cuidado com o meio ambiente, né? Nós temos e tivemos inúmeros acidentes, Samarco foi histórico no nosso país, e o problema com os resíduos, o problema do crescimento desordenado, do grande adensamento das regiões metropolitanas, a escassez hídrica, são coisas que acontecem rotineiramente, problema com os resíduos, como isso afeta, sobretudo, as populações mais vulneráveis, as mudanças climáticas. São aspectos que o mundo hoje já tem consciência e busca ter ações e iniciativas, né? Então, se trata justamente de possibilitar à sociedade o direito de conhecer realmente como o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a sadia qualidade de vida, é condição da própria dignidade da pessoa humana, é condição de sobrevivência, e tentar equilibrar um pouco mais esse desenvolvimento, né? Então, eu acho que eu gostaria até de, nesse ponto, fazer um questionamento ao professor. São 50 anos de luta em relação à questão do direito à informação. Que o senhor expusesse, o senhor acha que realmente hoje a nossa sociedade está mais sensível, está mais consciente da necessidade da preservação ambiental? Antes do professor responder, eu gostaria que o Nivaldo quebrasse um pouquinho essa intensidade com mais uma apresentaçãozinha que ele vai falar agora, dentro da nossa conversa, sobre o Cio da Terra, do Milton Nascimento. Debulhar o trigo
fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana, doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra propicia a estação de fecundar o chão. Mergulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, roubar do trigo, milagre do pão, e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana, doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra propicia a estação e fecundar o chão. A pergunta, a resposta, né? Se o senhor acha que ainda nós precisamos avançar muito para a melhoria da nossa consciência ambiental, se nós já alcançamos esse nível de interação. Só para reforçar isso, eu gostaria também que o senhor falasse se o conceito de desenvolvimento sustentável, ele é sustentável para o senhor. Bom, sabe, nas pesquisas que a gente faz, e tem até uma americana, Barbara Stark, ela fala que é um oxímoro, e que é uma palavra até difícil, né? Que é paradoxal, é uma contraposição meio desenvolvimento e meio ambiente. Não é fácil essa conjunção. A gente dizer que sempre é fácil não é, seria mentira. Porque muitas vezes o meio ambiente perde, muitas vezes a economia tem que baixar a guarda. Eu vou contar um julgado, já que sou concreto. Em 2005, a Bélgica leva a uma comissão permanente de julgamento, de arbitragem, Comitê Permanente de Arbitragem, que é um organismo do próprio Tribunal Internacional de Meio Ambiente, Tribunal Internacional de Justiça, CIJ ou ICJ, em inglês ou francês. O caso seguinte: a Bélgica e os Países Baixos, eles tinham acertado a construção de uma rodovia, de uma ferrovia. Ferrovia passando nos Países Baixos. Então, a estrada de ferro passou por lá, funcionou um tempo, e depois parou. Isso ficou mais ou menos aí uns 50 anos parado. E ali, no lugar que passavam os trilhos, nos Países Baixos, criou-se um parque. E ali, as plantas surgiram, a fauna veio lá, os pássaros vieram, quer dizer, se tornou oficialmente um parque. Passado esse tempo, a Bélgica disse de novo aos Países Baixos, que nós aqui normalmente no Brasil chamamos de Holanda, mas a Holanda é só uma região dos Países Baixos. Eu quero de novo fazer funcionar a estrada de ferro, que nós precisamos escoar as coisas para ir até o Reno, tanto que essa estrada chama Reno de Ferro, e até a Alemanha. E os Países Baixos não concordaram. Não. E aí a questão foi, então, subjúdice. O Comitê de Arbitragem é um pouquinho diferente da Corte Internacional de Justiça, porque lá são só os 15 juízes. Aí foram 3 juízes da Corte Internacional de Justiça e 2 professores de Direito. Então, 5 juízes.
E o que ficou decidido? Ficou decidido que o parque continuaria lá. E o interesse econômico de circular uma estrada de ferro se resolveria como? Se faria uma estrada subterrânea. E os gastos seriam divididos. A Bélgica queria que só os Países Baixos pagassem. Não, os dois países pagariam a construção subterrânea. E o parque foi conservado. Então, ou seja, solucionou os dois problemas. Os dois problemas, mas a economia teve que também baixar a guarda, dizer, não, nós não vamos deteriorar, porque a via corria antes os trilhos aqui, agora vamos destruir o parque e vamos passar de novo, porque já havia um direito anterior. Não, esse direito anterior, por fatos posteriores, quer dizer, o desinteresse da Bélgica em ganhar. É porque a Bélgica venceu o Brasil agora no futebol, né? Mas lá ela perdeu para os Países Baixos no sentido de que o meio ambiente fosse solucionado. E os juízes disseram o seguinte: não existe um direito ambiental e um direito ao desenvolvimento que sejam alternativas, um ou outro. Os dois devem se compor. Agora, disseram os juízes, quando isso não for possível, de toda maneira nós determinamos e que isso fique assente como um princípio de direito ambiental internacional. O dever de prevenir. Mas quando não for possível a prevenção, que se faça a reparação, que haja pelo menos a reparação possível, mas nunca pode deixar de ser feita a reparação. Isso é um princípio, portanto, de direito internacional. Não é que tenha que voltar, chamada restitutio ad integrum, como diz no direito romano, voltar ao status quo ante, como era antes, mas voltar a ter um princípio reparatório. E foi o que houve lá nesse caso. Pegando pela pergunta da Alexandra, o direito à informação, a população lá dos Países Baixos da Bélgica, eles participaram, a sociedade atuou nesse processo. Então, não, ali foram os governos, mas a sociedade se manteve muito atenta. E eu me recordo, veja o direito ambiental, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de uma semana, em 84, nos Países Baixos. Eu fui visitar com o representante ambiental um local de depósito de rejeitos perigosos, assunto até que foi da dissertação da própria Alexandra Facholi Martins, que está aqui, rejeitos perigosos. Então, ele me disse uma coisa até que eu falei, não é possível isso, o Estado que é um Estado capitalista. Ele disse, aqui para lançar os rejeitos precisam 11 autorizações. Eu digo, não, então não anda, não consegue. Ele falou, não, é para ter mesmo muitas autorizações para o proprietário não conseguir comprar as pessoas. Porque corrupção, me disse o funcionário, tem em todos os países. Agora, tendo que comprar 11 pessoas, ele não tem dinheiro para comprar 11 e tempo para comprar 11. Então, veja que tudo, quer dizer, é informação, porque a sociedade fiscaliza. Agora, só para falar no direito de informação, esta Convenção de Escazú, ela vem com uma proposta muito interessante, que ela cria autoridades independentes dos governos para fiscalizar, para avaliar se a informação está indo bem. Aqui no Brasil nós estamos um pouco a Controladoria Geral da União, que é nomeada pelo presidente da República. Mas seria, como houve na Suécia, eu fiquei também uma semana na Suécia e visitei o ombudsman, seria como se fosse um ombudsman. Quem sabe nós precisamos criar um ombudsman da informação. Entendi. Nessa relação, né? O senhor teve a relação com Brasília depois, trabalhou um tempo lá, o senhor percebeu que a coisa, apesar de toda essa estrutura, porque uma coisa é você ter todo o conhecimento legal, toda a capacidade de organizar as leis e estruturar os ministérios para que eles ajam. Mesmo assim, parece-me, eu que atuo na área do setor público, observo uma tensão entre as duas partes, porque o poder público ele fica sempre se sentindo pressionado pelo econômico e pelo Ministério Público. Pelo econômico e pelo Ministério Público. O econômico ele alega, nós temos que fazer essa economia funcionar, gerar emprego e renda. O Ministério Público fala assim, dessa forma é inviável. Vendo, inclusive, por um aspecto que vocês dois acompanharam da hidrovia
que precisava do alagamento, né, digamos assim, do Tanquã, do represamento daquela área. Aquilo lá gerou um estresse no estado inteiro. De fato, realmente, muitas vezes a preservação ambiental ela acaba impondo restrições ao crescimento. E se esse crescimento for necessário, obviamente ele vai ter que ser mitigado, compensado. Nós temos, na verdade, que sempre ter como regra a prevenção. Essa é a grande questão do direito ambiental, ser preventivo. Porque muitas vezes a reparação é inviável. Nós temos inúmeros exemplos, e o caso, por exemplo, de Mariana, quando os instrumentos de prevenção dos danos ambientais falham, e no caso falharam e muito, as consequências muitas vezes são incontornáveis, né? É esse apelo realmente à sociedade, é essa consciência que se busca, né? O direito preventivo e realmente assim, essa necessidade de se ter esse olhar mais a longo prazo. O que realmente compromete o nosso meio, o nosso equilíbrio ecológico, a nossa condição de vida, muitas vezes é esse imediatismo, né? E o que nós sentimos ainda nesse momento, o professor contribuiu muito, como eu disse, para a política ambiental brasileira, para o avanço das legislações, foi determinante em relação a diversos dispositivos na própria Constituição Federal de 88, mas nós vivemos um momento de retrocesso, em que nós temos uma situação que se busca, na verdade, fragilizar justamente esses instrumentos de prevenção para, em nome, eventualmente, de um crescimento econômico, conseguir agilidade. Como o senhor vê isso Ontem eu fiz uma conferência em Itatiba, na Universidade de São Francisco, no campus de Itatiba. E uma das perguntas que me fizeram foi isso. O caso que ela falou, da Samarco, o problema de Mariana. Se não houve uma vitória dos mineradores. Veja, houve uma lei sobre segurança de barragens em 2010. Modestamente, eu comentei no meu livro Direito Ambiental, logo em seguida esta lei, que a lei tinha um equívoco, a lei tinha um erro. A lei dava às mineradoras a última palavra na fiscalização das barragens. Dava chance que as barragens se autofiscalizassem e simplesmente comunicassem aos órgãos ambientais que tudo estava correto. Isso mudou a lei? Não, ainda não mudou. Isso ainda é lei no Brasil. Lamentavelmente, quer dizer, essa questão, vamos ser sinceros, o problema social também e político de cada região. Eu dei um curso da Escola Superior de Direito, Dom Helder Câmara, em Belo Horizonte, alguns dias depois do acidente da Samarco. E eu notei que a comunidade que estava aí, classe lotada, os estudantes, sociedade, não se manifestava assim com facilidade. Por quê? Porque eu pensei isso. Alguém tem um tio, um primo, o pai, o irmão, numa mineradora. Porque o estado se chama Minas Gerais, é o estado das Minas. Quer dizer, em diversos municípios tem a mesma situação que pode estourar. Já tinha um outro caso, que foi julgado pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, condenado. Outro caso que morreu uma ou duas pessoas. Agora morreram 19. Então, esse caso agora da Samarco, eu tive a honra de fazer a conferência final de um congresso internacional feito pela Ordem dos Advogados, pelo Conselho Federal, em Vitória, faz um mês. Foram para lá, foi o procurador da República, foi promotor de justiça do caso, discutir a Samarco lá nesse congresso. Então, e um juiz de direito também. Resultado, o caso é que a reparação, que não houve prevenção.
não houve fiscalização contínua, não houve monitoramento, o seguimento contínuo da barragem. A barragem já estava dando sinal que não tinha muita solidez. E, além disso, também não estavam instalados o que hoje, agora, a lei de 2012 também já fala, que é sinais de alerta, que são alto-falantes. As pessoas não foram alertadas e, por isso, foram pegas de surpresa. De surpresa, absolutamente, como já tinha havido, nesse caso, do deslizamento dos morros no Rio de Janeiro. E qual a perspectiva? O que o senhor enxerga adiante? Então, agora, isto é o fortalecimento da sociedade civil. Quer dizer, não é só o Ministério Público que tem obrigação de cuidar do meio ambiente. Cada um de nós, cada um que estamos aqui, nós temos o quê? Que nos unir, porque isso é que está demorando no Brasil. Quer dizer, o Ministério Público fica massacrado com problemas, porque isso vamos mandar para a promotoria. Mas, e pessoalmente, eu lutei para que as associações ambientais estivessem lá no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. Porque, se você olhar a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é a lei que a Alexandra já citou aqui, Lei 6.938, de 81, em 81 só houve um artigo que foi vetado. Foi a parte das associações ambientais. Porque o secretário de Meio Ambiente, que foi meu amigo, é meu amigo, está hoje com mais de 90 anos, o Paulo Nogueira Neto, ele era contrário, ele achava que as associações iam afogar, encher de processo os fóruns, e que não aconteceu. Então, em 81, o presidente da República vetou a possibilidade das associações agirem. Agora, em 85, lutamos muito, e lutei tanto que num debate lá que estava o Fleury, Luiz Gonzalo Fleury, que foi depois governador, perguntaram para mim, afinal, o senhor é promotor ou é da sociedade civil? Porque eu dizia, não, tem que ser os dois juntos. E uns diziam, não, é só a promotoria. Então, consegui os dois. Mas a coisa que acontece é o seguinte, na maioria das cidades, porque é duro dar o cara para bater, é duro se expor numa sociedade. Veja aqui mesmo, existe uma ótima sociedade, que eu participo, a SODEMAP, eu participo da diretriz como posto de honra. Não tenho possibilidade, tempo de estar participando como eu gostaria. Mas não é tão forte a ponto de entrar com ações. Ela não tem direito do inquérito civil, mas ela pode entrar, como entrou em Rio Claro, por exemplo, vamos ser sinceros, é mais atuante. A SORIDEMA, Sociedade Rio Clarense de Defesa do Meio Ambiente. Eu fui professor de Direito Ambiental, de Política e Legislação Ecológica da Unesp, do Instituto de Biociências, por 25 anos. Lá eles conseguiram, ganharam, até no Superior Tribunal de Justiça, o quê? Fazendo com que o município, que tinha mandado derrubar árvores, arrasar praças lá na cidade de Rio Claro, para fazer casas populares, destinasse outra praça para ser praça para o povo se reunir e para ter um lugar de convívio florestado. Há um país que o senhor usaria como exemplo em que a sociedade já está integrada e as coisas funcionam... O próprio Estados Unidos, né, o Sierra Club é um exemplo, que tinha mais de 1 milhão, há muitos anos já tinha 1 milhão de pessoas que participavam. Quer dizer, class actions, porque lá o Ministério Público não é ele que fica na frente dos processos, é a sociedade civil que se mexe nos Estados Unidos. Na França, a mesma coisa. Não é o Ministério Público que entra na frente, é a sociedade que entra. Então, agora, eu digo o seguinte, é verdade que aqui nós tivemos também perseguição aos sindicatos, às associações, lá no tempo do presidente Bernardes, que foi até o mineiro, que governou uma parte do governo dele em estado de sítio. Então, uma coisa, quer dizer, as pessoas não se viam muito motivadas a participar, porque houve, depois nós tivemos 22, né? Depois entramos 15 anos num período de ditadura do Getúlio Vargas, né? Não houve, a democracia aqui não teve uma presença contínua na história republicana brasileira, né? Então, esse é um dado que eu acho que nós precisamos ainda não é só manifestação esporádica, eventual, constante.
constante. Da mesma forma que gostamos do futebol, podemos gostar do meio ambiente. Alexandra, você sente isso no dia a dia do seu trabalho? Eu gostaria até de fazer um testemunho. Eu atuo no Ministério Público há 22 anos. Eu, particularmente, sinto a sociedade diferente. Eu sinto a sociedade mais participativa, mais motivada a realmente participar da tomada de decisões. E o setor empresarial e governamental? Eu acho que realmente assim, começa a perceber, nós temos realmente perfis que são muito proativos e os grandes empresários têm essa consciência de que a questão ambiental é algo que o condiciona, inclusive, a ter acesso ao mercado internacional. Então, começa realmente a adotar os mecanismos que nós chamamos de compliance, justamente de prestação de contas à sociedade. Então, são ainda instrumentos incipientes, mas que começam a ganhar cada vez mais espaço. Nas próprias audiências públicas, nós tivemos situações aqui em Piracicaba, como foi a que você mencionou da hidrovia, com mais de 600 pessoas presentes. Então, assim, nós percebemos realmente até a própria reivindicação da sociedade civil de ser ouvida, de estar nos conselhos e esses conselhos realmente terem condições de receber essas opiniões, né? Então, isso me parece que é um diferencial. Ainda temos muito a avançar, sem dúvida alguma. Mas eu acho que começamos a perceber alguns sinais nessa nossa democracia ainda jovem de que estamos no caminho certo em relação à relevância desse direito à informação e esse direito à participação a ser perseguido por todos os atores. Professor, o senhor foi também muito reconhecido internacionalmente. Tem aqui doutor honoris causa pela Unesp, né, que nós estamos no território nosso, mas Cavaleiro da Legião de Honra da França, em 2011. O que significa esse título? Bom, até com a felicidade minha, porque muitos que estão aqui, e a gente não tem uma visão total aqui, peço desculpas do auditório por causa do problema da luz aqui, mas eu já tinha visto alguns, uma boa parte do auditório até me honrou com a própria Alexandra também, mas muitos aqui estiveram presentes lá em São Paulo, quando eu recebi nas mãos do cônsul Sylvain Ité, que era cônsul-geral da França. Essa honraria, porque Napoleão Bonaparte criou ele que criou essa honraria na França. Primeiro era destinada essa honraria somente aos militares, para muitas guerras napoleônicas, né? Mas depois notou que era importante honrar também civis. E de civis franceses passaram a ser algumas pessoas de outros países também foram honrados. Eu encontrei um professor, fui dar um curso lá, Gabriel, também o neto que está presente aqui, e nós fomos à cidade de Nova Orleans, e lá tinha um professor, não é? Que também era cavaleiro da Legião de Honra, um americano. Então, quer dizer, ele tinha tido os trabalhos que a França tinha valorizado. Ocorreu no meu, então também, vou ser muito sincero, eu tive o patrocínio de uma pessoa que sempre foi um guia para mim, que é o Michel Prieur. O Michel Prieur, que foi meu orientador da minha dissertação de mestrado, saiu de Estrasburgo, foi para uma cidade do centro da França, Limoges, escreve-se Limoges, com essa, mas não se pronuncia essa. Então, esse senhor, que foi depois diretor da faculdade de Direito e Ciências Econômicas, duas faculdades juntas, ele passou a ter uma grande liderança na França e no mundo. E ele foi um homem, então, que me propôs o nome na congregação da escola, e eu, por 18 anos, fui convidado, ininterruptamente, é raro isso, porque às vezes você pode ser convidado um ano, outro ano não. Eu fui até os meus 65 anos, eu fui convidado, é o máximo que pode ser um professor convidado, ganhando como os professores de lá, com o mesmo estatuto e tal. E com isso eles foram oferindo a minha pessoa, porque há um exame dentro da legislação da Legião de Honra, a pessoa é examinada no seu trabalho por 20 anos. E depois tiveram o que realmente dá uma respeitabilidade. Você chega com essa pequena, depois no meu paletó e tirei
causa do calor aqui, você levando aqui essa da lapela com muita honra, está aqui esse sinal vermelho aqui é o sinal do primeiro grau, tem outros graus, mas o primeiro grau da Legião é essa. Então, você tem até colégio para os filhos, se quiser estudar na França, tem de frente ao Museu d'Orsay, tem o Palácio da Legião de Honra, é algo, e quem é presidente, o grão-mestre da Legião, é o próprio presidente da República. Quer dizer, foi para mim realmente, mas não digo que foi só isso, vou ser sincero. Eu tive, em 1985, quando eu estava me preparando, lutando pela Constituição brasileira, que está completando agora 30 anos, até fiquei feliz, hoje saiu, sou coautor de um livro, até coordenado pelo futuro presidente do Supremo, Dias Toffoli, e pelo Dr. Richard Kim, aqui, que é nosso colega, saiu um livro sobre a Constituição brasileira. Ora, preparando a Constituição, eu recebi um prêmio que era o prêmio maior, dado pela Alemanha e pela Bélgica, que é a Elisabeth Raub. Então, essas duas coisas, Elisabeth Raub e o Chevalier da Legião d'Honneur, foram o quê? Empurrões para mim. Quer dizer, você não pode recuar, vá para frente. O tempo passou. É. Não é? Claro. Eu acho que, traduzindo, são grandes honrarias que o prêmio Elisabeth Raub, nós quase que seria quase prêmio Nobel em relação ao direito ambiental. É um reconhecimento realmente, todos esses anos de dedicação, de estudos incansáveis à questão ambiental. Professor, o senhor deixou aí uma geração de batalhadoras, batalhadores, e o tempo passa. Como que o senhor sente esse tempo passar? Quando o senhor observa tanta coisa ainda para ser feita, tanta coisa que o senhor já fez, que balanço dá para se fazer num momento assim? Eu acho que todos nós estamos vivendo o dia. Eu fico feliz de ver as novas gerações, né? Quer dizer, aqui os meus ex-alunos são hoje expoentes, estão lutadores das questões, né? Não é só estar aqui, Alexandre, aqui, então, percorrer aqui diversos alunos que estão aqui, que eu pelo menos tinha visto logo no início aqui, né? Na advocacia, não é? Está aí, né? Juliana Paguto, ou está o Enéas Xavier, aqui advogando. Eu, depois aqui, não posso ver todo mundo aqui. Vai ser difícil. Agora está se formando aí a Mariana. Está aqui a doutora em Educação Ambiental, Carol Manzoli Palma, de Rio Claro, né? Fez o mestrado, escreve. Fez uma tese enaltecendo o papel do professor na educação. E ali está um casal que sempre me apoiou também, o Heitor e a Renata Helena da Silva Bueno, ela é professora de Direito Ambiental na Unimep, quer dizer, são então líderes nessa atividade. Quer dizer, a gente fica feliz, quer dizer, e tranquilo de ver que há segmento, desdobramento, capacidade, idealismo, seriedade que eles têm. E o senhor trabalha muito, mesmo hoje em dia? Olha, vou ser sincero, minha mulher que diz que as minhas filhas, quer dizer, eu tenho um tipo de vida que eles concordam e nós convivemos assim. Eu, por a própria profissão, vou ser sincero, como eu vim numa época aqui, que eram só, quando cheguei aqui, eram dois só representantes do Ministério Público, eu tinha que me manter um pouco distante, porque a luta é política, local, e as próprias pessoas que se envolvem, às vezes fazem o quê? Tanto os juízes como os promotores têm que manter um certo distanciamento, porque senão só fica uma justiça. Quer dizer, se você convive só socialmente com todo mundo, geralmente essa classe que os franceses chamam relações de salão, privilegiados. E a classe pobre, com que se não convive todo dia, ficam eles que ficam objetos do direito penal, principalmente. Então, eu costumei não ser tão arroz de festa, como se dizia antigamente, e passei a estudar mais. Então, eu trabalho com gosto. Trabalhar, para mim, não é um fardo. Então, pesquisar, porque eu acho que a função, pelo momento, como professor, e outros que estão licionando, porque a Carol, o Enéas, todos licionam aqui, eu acho maravilhoso também a função, não só da promotoria, mas como magistério.
Porque você poder ensinar, você tem que ter iluminar-se. Você tem que ter luz para poder passar a luz, para iluminar alguém. Então você tem que ter uma atividade de pesquisa, de reflexão e depois escrever para passar aos outros. Apesar de toda essa seriedade do trabalho, o senhor recebeu um apelido que me soou muito engraçado quando eu ouvi pela primeira vez, que era Paulinho Cachoeira. Paulo Cachoeira. Que alguém mais íntimo me contou, Paulinho. Mas isso depende da pessoa. Mas há muito tempo lá, o Ronuel Carneiro, que era procurador de justiça, começou. E eu gostei muito, sabe por quê? Porque meu pai pensou muito na cachoeira de Paulo Afonso. Eu queria realmente ser uma boa cachoeira, ter uma força, porque a cachoeira não é só o salto de pilha, ela é forte. Você pega as grandes quedas d'água, elas movimentam. Por isso que eu gosto de água. Não só beber água, mas como também da questão hídrica. Isso não me incomoda. Eu gosto muito de ser uma pessoa, quer dizer, acessível. Quer dizer, tanto é que por isso mesmo que eu fiquei muitos anos aqui numa sociedade leiga dentro da Igreja Católica, que se chama Sociedade de São Vicente de Paulo. Não é uma sociedade eclesiástica, é uma sociedade de caridade. Então, quer dizer, ficar com as pessoas simples. E por isso, essa fraternidade, os meus colegas de Ministério Público sempre foram muito fraternos, diziam, Cachoeira, tudo bem? Tudo bem. Quer dizer, vamos em frente. Depois, quando eu comecei para valer no Ministério da questão ambiental, aí alguns falavam assim, poxa, mas agora você está mesmo totalmente enfronhado no meio ambiente. Não é só no nome, não, mas na ação. Está aí. Se o senhor tivesse que fazer alguma correção na trajetória, haveria alguma correção? Eu gosto de fazer essa pergunta, parece que ela tem uma força em todas as entrevistas que a gente acaba realizando aqui na trajetória. Muito claro. Perfeição só Deus, né? Deus que é o ser perfeito, né? E que eu tenho muito, realmente me sinto dirigido pela luz de Deus, tenho essa felicidade de ter fé. Eu devo ter errado algumas vezes, agora procurei corrigir os senões, as coisas, e o importante, eu acho que na vida também é unir, quer dizer, sorrir, agradecer e servir. Sorrir, agradecer, servir. E também um outro lema que eu peguei de latim, ser forte nas coisas, mas com suavidade. Você não precisa ser enérgico, você não precisa ser mal educado, desatencioso, menosprezar as pessoas. Isso é até sinal de fraqueza. O senhor não fez inimigos? Não. Se eu os fiz, eu posso dizer foi sem intenção da minha parte. É claro que quando você, um promotor do Tribunal do Júri, você vai enfrentar, você está pensando, e isso a minha esposa lá sempre falou isso, é preciso olhar o direito das vítimas. Quer dizer, que estão sofrendo lá, principalmente vítimas essas que não têm mais voz porque foram assassinadas, a vida foi extirpada, não é? Ou uma criança que foi extirpada a vida, um nascituro. Então, o promotor é essa voz dos indefesos, voz daqueles que não têm voz. Então, é nesse sentido que eu acho que as pessoas que compreenderam as minhas intenções não tiveram motivo de ficar meus inimigos. Muito bem. Eu gostaria que o Nivaldo cantasse uma música para a gente iniciar a parte final. Iniciar a parte final, bom. Bom, falando em água, em rio, né? Vamos lembrar do Rio de Lágrimas, que não é o hino de Piracicaba, mas é um dos mais conhecidos no mundo inteiro, né? E emendando com o Rio de Lágrimas, eu vou fazer uma música de um conterrâneo, do amigo meu, parceiro, músico, compositor, chamado Nordal Neptune, que chama-se Minha Cidade. Para quem não sabe, Piracicaba já foi um dos rios mais poluídos do Brasil, né? Assim como Capibaribe, hoje, graças a Deus, a gente está tentando recuperar. Então, emendando o Rio de Lágrimas e Minha Cidade.
lá no bairro aonde eu moro, só existe uma nascente, a nascente dos meus olhos. Já fomo água corrente, pertinho da minha casa, já fomo uma lagoa, com lágrimas dos meus olhos, por causa de uma pessoa. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não alcança. Eu choro desesperado, igualzinho uma criança. Duvido alguém que não chore pela dor de uma saudade. Quero ver quem que não chora quando ama de verdade. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não alcança. Eu choro desesperado, igualzinho uma criança. Duvido alguém que não chore pela dor de uma saudade. Quero ver quem que não chora quando ama de verdade. Que culpa tenho eu de ter nascido aqui no meio do canavial? Minha cidade não tem praia nem areia, não tem litoral. Minha cidade não tem brisa nem tem onda, não tem o mar. Que culpa tenho eu de ter nascido aqui no meio do canavial? Minha cidade industrial cheia de grana, explorando os boias frias que só carpem cana. Cana, cana, canavial. Minha cidade tem um rio muito bonito, um dos mais poluídos do Brasil. Minha cidade até parece um circo, mas se tirar a lona, vira um hospício. Eu não desci o rio de boia, eu nunca nadei no sarto, nunca me apresentaram a noiva da colina. Eu não desci o rio de boia, eu nunca nadei no sarto, nunca me apresentaram a noiva da colina. Mas que culpa tenho eu de ter nascido aqui no meio do canavial? Minha cidade não tem praia nem areia, não tem litoral. Minha cidade não tem brisa nem tem onda, não tem o mar. Que culpa tenho eu de ter nascido aqui no meio do canavial?
minha cidade industrial cheia de grana, explorando os boias frias que só carpem cana. Cana, a cana, canaviar. Minha cidade tem um rio muito bonito, um dos mais poluídos do Brasil. Minha cidade até parece um circo, mas se tirar a lona, vira um hospício. Eu não desci o rio de boia, eu nunca nadei no sarto, nunca me apresentaram a noiva da colina. Eu não desci o rio de boia, eu nunca nadei no sarto, nunca me apresentaram a noiva da colina, a noiva da colina. Pra mim ela fugiu de véu e guinarda lá no arco do altar, lá no ar do altar. Professor, para a gente colocar um ponto final, também a fase canavial nossa, de cortador de cana, de boia fria, isso foi superado, não é? Essa fase parece que evoluiu, uma conquista do meio dessa batalha, é uma conquista dessa fase aí, um progresso. E é importante também dizer, que a gente não disse tudo aqui, a ação do ensino, da parte da universidade. Quer dizer, é da universidade que eu trabalho aqui, atualmente. Trabalhei na Universidade Estadual Paulista 25 anos, que foi a Unesp, e trabalho já aqui, já quase 20 anos, na Unimep. E a Universidade Metodista de Piracicaba, tivemos um curso de especialização em Direito Ambiental, quase 10 anos, com a oração muito preciosa da professora Fabiana Parente, que está aqui, que trabalhou comigo, formamos especialistas em direito ambiental. E a ação de reitores, como foi Elias Boaventura, o Almir Maia, e também o que vem de falecer há poucos dias, o Gustavo Alvim. Quer dizer, foram 3 reitores que, felizmente, tiveram uma sensibilidade ecológica. Eu acredito, quer dizer, a Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz também criou um curso de gerenciamento ambiental importante. Quer dizer, há professores que têm sensibilidade ecológica, por isso mesmo que tem aqui o secretário do Meio Ambiente do município, é oriundo da escola, professor Menten. Quer dizer, eu tive uma influência também muito grande de um amigo, Aristeu Mendes Peixoto, que foi diretor da escola, meu companheiro da Sociedade de São Vicente de Paulo, né? De saudosa memória, Aristeu, e outros companheiros também, até da própria escola, como Clóvis, que era botânico, Max, que era também da zootecnia. Quer dizer, então, eu posso dizer que a vida universitária aqui deu essa chance de dar um novo enfoque, que não é queimando a cana, que você, quer dizer, nós não temos contra o boia fria, não, é uma inovação, fazer com que se inove métodos de corte da cana e que a atmosfera não seja atingida pelo fogaréu, que isso faz realmente mal para a terra e para os pulmões das pessoas. Então, quer dizer que nós vamos evoluindo, quer dizer, universitariamente, quer dizer, a bandeira jurídica de meio ambiente saiu de uma cidade do interior, que é Piracicaba. Cidade que não é uma megalópole, felizmente não é, porque a megalópole traz só problema, mas nós temos que vencer, por exemplo, problemas como a poluição atmosférica de São Paulo, que reduz a vida de muitos. As pessoas têm uma qualidade de vida péssima numa cidade como São Paulo. Por quê? Porque a poluição do diesel, poluição dos automóveis, dos ônibus, que poderia ser já modificada se, a partir de uma legislação federal e de ações do CONAMA,
tivessem uma exigência de produção de veículos usando combustível mais adequado. Então você vê que tem problemas que não são só nossos, uma escala municipal, mas são escalas de grandes cidades, como a poluição do ruído também. Já chegando mesmo para Piracicaba, nós temos que pensar nessas avenidas que tenha um isolamento acústico nas janelas. Hoje, na França, se faz há muito tempo o double vitrage, um vidro duplo. Por quê? Porque esgota as pessoas. E, de outro lado, eu falei outro dia, quando lancei a 26ª edição do Meu Direito Ambiental Brasileiro, um dos problemas que já nos Estados Unidos, quando eu fiz uma pesquisa lá em 1985, no Japão também, é sobre o sombreamento das casas. Isto é, edifícios de alto tamanho que roubam o sol das pequenas casas circundantes. Ou seja, há muita coisa ainda para se fazer. Muita coisa. Mas por isso mesmo que modestamente vocês estão me homenageando, porque consegui chegar numa idade de que trabalhei em alguma coisa, e que essa geração que está aqui presente hoje há de fazer muito mais do que eu fiz, com uma força de aplauso da sociedade, que a mesma Alexandra falou, a participação social. É isso que eu espero. Encerra, então, esse encontro, Alexandra. Eu gostaria de dizer que eu acho que Piracicaba teve muita sorte de ser adotada pelo professor Paulo Afonso. Esse seu papel enquanto promotor de justiça, abrindo caminhos para tantas atuações hoje que nós vemos do Ministério Público, tem um papel preponderante, tem uma contribuição muito significativa do professor. Nós temos sorte de tê-lo na região, hoje também exercendo na Unimep a sua função de mestre, de professor. E quando ele coloca essas coisas, já em 2001, quando nós estudávamos, pareciam coisas tão distantes, né? Direito à luz, né? Mas ele abre portas para realmente nós iniciarmos reflexões em outros aspectos. Eu acho que esse realmente é o grande papel do educador, ir além. E quando nós temos uma pessoa da envergadura do professor Paulo Afonso, com todo esse conhecimento, com toda essa trajetória de vida, e enquanto alunos, aprendizes, iniciando, nós vemos a sua simplicidade, a sua generosidade, parar para ouvir, querer saber a opinião, nós todos começamos a sentir parte disso tudo. Eu acho que isso que realmente contribui para um grande número de pessoas que acabam dando continuidade à atuação ambiental, porque nós começamos a nos sentir mais próximos dessa realidade e instigados a exercer realmente esse papel na coletividade, a trazer também luzes para outras pessoas e servirmos um pouco, né? Então, eu gostaria imensamente de registrar a minha alegria, a minha honra, a minha satisfação por poder participar desse momento. Parabéns ao SESC, ao Romualdo, por esse projeto tão bonito, né, que realmente tem esse propósito de registrar realmente trajetórias de vida de pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. Eu acho que isso, além de ser algo que realmente precisa ser deixado sempre, precisa ser ouvido, precisa ser conhecido pela nossa geração, pelas outras que virão, realmente é o nosso dever homenagear, agradecer as pessoas que tanto se empenham, que tanto se dedicam, que contribuíram e contribuem, porque é admirável ainda testemunhar essa força de trabalho que o professor tem, essa disposição de sempre atender, ouvir, buscar, comparecer. Então, eu só gostaria realmente de registrar que o senhor continua me inspirando, inspirando a muitos com a sua bela trajetória de vida. Muito obrigada mesmo.
Então, assim, encerramos mais um encontro do projeto Trajetórias. Muito obrigado a todos e ao SESC por essa parceria e esta realização. E ao nosso violeiro também, o agradecimento, não é? Que tocou as músicas tão bonitas, não é? Muito obrigado. Parabéns, legal.